Agora, o que é a coluna vertebral? Quando a gente olha, nessa posição, na posição vertical, é uma pilha de ossos, é um empilhamento de ossos. Quando a pessoa deita, quando ela está na posição horizontal, a ação da gravidade faz a coluna abrir. Então, todas as noites, a ação da gravidade espalha as vértebras, afasta uma vértebra da outra. E durante o dia todo, a ação da gravidade pesando sobre a cabeça ou puxando o corpo, né? A ação da gravidade puxa o corpo para a terra. Então, a pessoa tem que fazer força para se manter contra a ação da gravidade, porque senão ela não conseguiria levantar do chão. Então, essa força que a pessoa faz com os músculos, essa força muscular, ela faz com que a pessoa contraia músculos. A pessoa se contrai, né, faz força com os músculos, e a força que a pessoa faz, os ossos da coluna vão aproximando. E quando os ossos vão aproximando, eles comprimem o disco intervertebral, que é a estrutura que fica entre as vértebras, as cartilagens que também tem entre uma vértebra e outra, tem o osso, né, a vértebra, tem a cartilagem, o disco intervertebral, depois tem outra cartilagem e o osso, a outra vértebra. E tem os nervos. Então, no momento que a pessoa está em pé, que a ação da gravidade faz pressão, puxa o corpo para a terra, que essa pressão, que a pessoa tem que fazer força para se segurar, vai aproximando as vértebras. Então, com o passar dos anos, isso vai levando a uma maior aproximação. Se a pessoa não faz alongamento em relaxamento, ela não consegue manter a distância das vértebras, elas vão se aproximando. E aí vão surgindo problemas como hérnia de disco, que aqui mostra o vermelhinho, aqui seria a ilustração do núcleo do disco, que a vértebra apertou o disco rompeu os anéis e o núcleo vazou. Então aí deu hérnia de disco. Ou a artrose, que é as vértebras se aproximam, quando a pessoa caminha, que o quadril movimenta, a coluna movimenta, com a pressão das vértebras sobre as cartilagens, no momento que a pessoa está andando, está tendo atrito entre as cartilagens. Nas cartilagens do osso, do disco, e também a discopatia degenerativa, que está sendo muito falado hoje em dia, discopatia degenerativa. Se isso tem tratamento, se tem que fazer cirurgia, tem que afastar as vértebras. Afastou as vértebras, o disco hidrata novamente. Quando você aperta o disco, é igual apertar uma esponja. O líquido que está ali, ele sai. Então, apertou o disco, ele vai desidratar. A pressão vai expulsar o líquido do disco. Quando você afasta as vértebras, abre o espaço, esse disco ele puxa líquido de volta. Ele se reidrata. E aí o disco volta à condição normal dele. A maleabilidade dele volta. Quando aperta e ele desidrata, ele resseca. Aí quando a pessoa anda, vai desgastando, vai esfarelando esse disco, digamos assim. A cartilagem é a mesma coisa. Quando a pessoa está andando, esfregando uma na outra, e ela está ressecada, ela vai desgastar mais rápido. Mas a partir do momento que você afasta as vértebras e o líquido volta para dentro do disco ou para a cartilagem, essa cartilagem ou esse disco tem hidratação novamente. E aí você tem o disco ou a cartilagem voltando à sua condição de normalidade. E no caso dos nervos, é a mesma coisa. Eu sempre falo que quando você aperta o nervo e está caminhando, é como pegar um alicate e desencapar fio de luz. Você aperta, a vértebra aperta o nervo e você anda. Aquilo ali vai machucando. Então vai causando lesão do nervo, vai apertando o nervo, vai bloqueando parcialmente essa raiz de nervo. E ao bloquear a raiz do nervo, você tem uma passagem menor de estímulos. Então, o controle que o cérebro faz sobre o músculo é por nervos. São esses nervos que levam o controle do cérebro até o músculo para o músculo ter força. Se a coluna aperta o nervo, se a coluna vai bloqueando o nervo, a musculatura vai ficando mais fraca. O cérebro vai perdendo o controle de parte da musculatura. E se isso é por muito tempo, ocorre um bloqueio que perde força mesmo, a pessoa sente que o corpo está fraco, que está pesado para fazer movimentos,
a área do cérebro correspondente àquela parte do corpo também está enfraquecida. Porque se o cérebro manda comando e esse comando não chega, depois de algum tempo, desativa aquela parte do cérebro. Então aqueles neurônios lá no cérebro, eles vão entrar em atrofia por desuso também. Vai ter uma desativação dos neurônios no cérebro. A partir do momento que você começa a fazer os movimentos, os exercícios, a fazer os mesmos movimentos, mas em posição horizontal, e abrir espaço das vértebras, e estimular, mobilizar, esticar, alongar e relaxar os nervos, e esses nervos começam a funcionar de novo, a ligação do músculo ao cérebro vai voltando. Então, estimular o nervo pelos movimentos que a gente faz, a terapia que a gente utiliza, no momento que você estimula o nervo, esse nervo ele começa a funcionar, então ele começa a mandar estímulos para o músculo e também estímulos para dentro da coluna, para a medula, e esse estímulo vai até chegar ao cérebro. Quando o estímulo chega no cérebro, ele estimula, faz com que os neurônios comecem a acordar novamente, sair daquela acomodação ou daquela atrofia que estavam, e esses neurônios no cérebro começam a funcionar novamente. Então, o neurônio começa a mandar estímulo que vai pelo nervo, vai pela medula, pelo nervo e vai chegar no músculo. Então esse músculo vai ter força. Aí você vai recuperando fibras musculares que estavam paradas, que vão escorar e manter a distância das vértebras. Aí você consegue recuperar força da musculatura, distância das vértebras e descomprimir o disco, a cartilagem e os nervos. Então aí é um processo de reversão de um quadro de enfraquecimento que a pessoa foi desenvolvendo ao longo de anos, perdendo força